Chegamos! Hoje é dia de se jogar no papo comigo, Suelen Lobato. Sejam todos muito bem-vindos a este momento de interação, de participação e também de conhecimento. Eu não sei se você ficou sabendo, mas tivemos aqui o vazamento de mais de 16 bilhões de senhas, de logins, de Facebook, de Google, de Instagram. Muito provavelmente, minha senhora, meu senhor, você teve seu dado vazado. O tema do nosso Se Joga de hoje é segurança na internet. Antes de revelar aqui o especialista do outro lado da bancada, eu preciso trazer algumas informações. Primeiro, gostaria muito de contar com o seu joinha. Segundo, gostaria muito de contar com a sua empatia para compartilhar o link dessa nossa conversa. Sim, só compartilhar aqui. Custa nada, você fica bem informado. Pode se inscrever no canal também e ativar o sininho para receber as notificações de quando estivermos ao vivo. Agora, vou apresentar o convidado, hein? Já está aqui, eu posso chamar de sócio, porque já veio mais de uma vez, não é? Então, ele, o dono e proprietário de um vasto conhecimento de paciência para lidar com criminosos. Fábio Villa, que é chefe do setor de estatística e análise de dados da Polícia Civil. Seja muito bem-vindo ao nosso Se Joga de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, Suelen. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Eu fiquei temerosa quando você... No bom dia, eu disse, como assim, bom dia? Mas enfim, é o que temos. Eu não sei que horas você vai estar assistindo esse papo. Se for de madrugada, então, né? Fique conosco, independente do horário, independente da localidade também. Deixa aqui, inclusive, de onde você está falando. Já caiu em algum golpe hoje? Já viu alguém caindo em algum golpe? Eu quero saber da sua vida. Fábio, antes da gente falar do cenário dessas questões de vazamentos, muitos dados foram vazados para os criminosos, né? Porque são eles os maiores usuários dessas informações particulares. A gente tem também aqui um cenário, um número que tem aumentado de golpes. Eu acho que os criminosos devem ter visto muitos pontos positivos em ficarem em casa ou até mesmo nas cadeias, falando com pessoas e ocupando essas pessoas com problemas que não existem. Quando a gente fala dessas questões de golpes por rede social ou golpe por telefone, a gente está falando de aumento de quanto? Olha, a gente tem no último anuário da Segurança Pública, eu separei... Imagem na tela, inclusive. Eu separei um gráfico aí que ele mostra o que acontece com roubos e furtos e o que acontece com os estelionatos. E no estelionato, eles se enquadram esses golpes virtuais. Então, a gente dá uma olhadinha aí, a gente vê que os números de roubo e de furto, ele diminui consideravelmente ano a ano, né? E em relação já aos estelionatos, ele aumentou até quase 4 vezes, né? Então, você vê que o que houve na realidade o crime foi migrado, né? Os estelionatários, os bandidos, eles migraram de crime, eles acharam mais conveniente partir para o crime virtual e o estelionato em si, do que estar na rua roubando e furtando. Até porque as penas são mais brandas para o estelionato e ele não corre o risco, ou pelo menos num primeiro momento, ele não corre o risco de ser preso na rua, de uma troca de tiro, de uma fuga. Então, assim, são várias situações cômodas para o estelionatário, para o bandido, que eles migraram de crime. Então, é muito mais prático, muito mais comum hoje, até você ouvir alguém que foi vítima de algum golpe virtual, do que vítima de roubo e de furto. Inclusive, mais que dobra, né? É verdade. Estou fazendo aqui as contas, mais que dobra. E fui pesquisar aqui no nosso querido Google, né? A pena para estelionato de 1 a 5 anos, além de multa. E partindo da ideia que o estelionatário ele pode até ser solto na audiência de custódia, então, às vezes, ele não fica nem um dia preso. Dependendo da situação, na época que eu estava lá na Delegacia de Defraudações, nós fazíamos trabalhos gigantescos, prendíamos as pessoas, os bandidos, e dependendo do horário que a gente entregava esse suspeito, esse camarada que aplicava golpe no sistema prisional, e ele poderia no mesmo dia ir para a audiência de custódia. Então ele ficava preso apenas algumas horas.
porque é um crime de baixo potencial ofensivo, eles não se utilizam de força, então a lei, nesse caso, ela é branda para isso. Já em relação a roubo e furto, não, os caras normalmente ficam presos durante mais tempo. Então, até para isso, o cara pode aplicar um golpe pela manhã, ser preso pela manhã, vai para a audiência de custódia à tarde, ele pode ser solto e ele pode, no mesmo dia, estar praticando outro golpe. Pode até ser preso também no mesmo dia. Já aconteceu casos da gente prender o camarada 2 vezes no mesmo dia. É muito bom, né? É incrível. É complicado. Agora, Vila, me tira uma dúvida. Nesses seus 20 anos de polícia, organizando, pesquisando, vendo o cotidiano do criminoso, a gente consegue traçar um perfil de um 171, uma pessoa que pratica golpes? O estelionatário, que é o famoso 171, ele é muito medroso, ele é muito metódico também. E se ele puder terceirizar, aparecer o rosto de um terceiro no lugar do dele, ele também prefere. Então, assim, eu já aprendi alguns estelionatários no banco que o crime foi terceirizado. Então, ele contratou uma pessoa, para essa pessoa, do povo, normalmente eles dão valores bem pequenos, dão 200, 300 reais. O máximo que eu já vi foi 500 reais. Então, ele manda essa pessoa ir no banco para retirar o dinheiro, normalmente quantias vultuosas, 5, 10, 15 mil. Eles dão esse trocado para o camarada que vai lá, que bota a cara, e quando ele é preso, ninguém sabe nem quem é o estelionatário, porque o camarada que foi preso, que também é um estelionatário, mas ele foi contratado para pegar esse dinheiro, ele não diz quem é o camarada. Então, ele às vezes assume a bronca sozinho, com medo de acontecer algo mais sério com ele. Então, o estelionatário, ele terceiriza o golpe, que é para não ter perigo de aparecer. Com isso, ele pode aplicar mais golpes, porque ele contrata várias pessoas e ele não está perdendo tempo indo para banco, tudo. Então, já aconteceu o caso da gente prender estelionatários, né, que eles terceirizam o golpe, e as pessoas, assim, dá dó. Dá dó porque você vê que são pessoas que estão ali totalmente desorientadas para ganhar um trocado ali. Às vezes emprestam conta, às vezes vão com roupa de crente, mesmo sem ser crente, que é para simular uma certa religiosidade. Então ninguém vai desconfiar daquela pessoa, da senhorinha, do senhorzinho que está lá, coitado, com a roupa de crente. Então acontece isso. Eles tentam burlar. O estelionatário é isso. Ele lhe engana de todas as formas. Todas as formas possíveis e imagináveis, ele está ali, ele passa o dia estudando uma forma de lhe enganar. Então, eu costumo dizer também o seguinte, que as vítimas, quando elas levam um golpe, elas ficam muito mal. Sim. Porque elas dizem assim, como é que eu caí nesse tipo de golpe? Eu não acredito que eu ainda caí nesse golpe. É um golpe que eu vejo todo dia o pessoal falando na televisão, e eu, que sou uma pessoa instruída, cara. O que eu costumo dizer é o seguinte, o estelionatário, ele está ali para aplicar o golpe. Se a gente baixar a guarda, que seja um pouquinho, a gente pode cair no golpe. Então, o que eu aconselho é sempre de guarda alta, desconfie de tudo e de todos. Se você desconfiar de tudo e de todos, não responder nada em cima da lata. Ah, você tem que fazer isso agora, se você não fizer agora, você perde. Se for comigo, eu digo eu perdi. Não, mas você vai deixar de ganhar muito dinheiro. Eu vou deixar de ganhar muito dinheiro. Porque eu tenho que parar, pensar, analisar o que é que está acontecendo, para aí sim eu agir. E muitas vezes a vítima, ela está passando por situações que ela não consegue parar para pensar. Às vezes, um familiar doente. Tem golpes que, inclusive, eles se utilizam de pessoas em hospitais para ligar para parentes, dizer que tem que fazer uma cirurgia urgente, que o médico está lá. Então, assim, ele pega aquela pessoa, ele pega as vítimas num momento de fraqueza, de vulnerabilidade gigante. Então, assim, muitas vezes a vítima ela não está para pensar, ela está para querer resolver o problema. E, às vezes, o problema pode se tornar um problema bem maior, não só o dinheiro perdido, como coisas bem mais sérias. Falando ainda nessa questão do perfil do trambiqueiro ou trambiqueira,
nesse seu tempo de polícia, viu mais casos de homens ou mulheres aplicando golpes? Quem é melhor de lábia? Os homens, eles ganham de lavada. Normalmente, o que acontece quando tem mulheres são essas terceirizadas que eu te falei. Então, é um cara que está por trás, um cabeça que está por trás, e ele contrata mulheres, até porque a mulher é mais frágil, ninguém nunca vai desconfiar de uma senhorinha, de uma mocinha de 20, 21 anos, toda arrumadinha. Então, assim, existe ainda muito aquela coisa de você olhar para a figura da pessoa. Então, assim, eles normalmente, as pessoas vão bem arrumadas, até porque aquele primeiro contato que você tem com a pessoa, você vê a pessoa assim arrumada, com a barba bem feita, com o cabelo arrumado, a mulher bem maquiada, com a roupa, com o sapato. Você vai dizer assim, não, essa pessoa não é estelionatária. E normalmente, eu não estou dizendo que todas as pessoas que são arrumadas são estelionatárias, não estou dizendo isso. Estou falando especificamente do golpe. Então, os golpistas, eles tentam passar uma imagem que eles não têm, que é para enganar o outro lado. É aquilo que eu falei. Em todos os momentos, o estelionatário, ele estuda a pessoa em todas as situações. Quando a gente fala do público, qual é o público que mais cai em golpe? Normalmente mulheres e normalmente de idade. É o público majoritário. Mas tudo vai depender muito do tipo do golpe, né? Sim. Então, tem golpes que realmente caem mais senhoras, como tem golpes que caem mais homens também. A gente vai falar de alguns golpes aí, mais para frente. Mas o público é muito variado, porque o estelionatário, como eu falei, ele está ali vendo aonde que ele pode tirar dinheiro de alguém. Tentativa e erro. Então, é tentativa e erro. Então, se você pensar assim, que o cara passa o dia aplicando o golpe para 10, para 20 ou para 30 pessoas, se você pensar que 2, 3 caem, e que essas 2, 3 que caíram perdem 20, 30, 40 mil reais, que acontece, então você vê que ele termina o dia com um lucro bem considerável. E com dificuldade de encontrar. Dependendo do tipo do golpe, existem algumas dificuldades que tem que ser bem trabalhada, que a polícia tem que trabalhar bem para chegar nesse camarada. Porque, às vezes, eles não deixam rastro. Em algumas situações, eles não deixam rastro. A gente corre atrás. Vou falar um caso específico. Uma senhorinha, ela foi abordada na rua por um camarada, de novo, bem vestido, bem apresentado. E ele convenceu essa senhora a ir trocar dólar. Não me pergunte o que foi que ele falou para essa senhora. Mas essa senhora tirou dinheiro da conta dela. Essa senhora comprou dólares. Foi passear de mão dada com ele no Natal Shopping. No shopping grande daqui de Natal. E assim, o shopping não tem nada a ver com isso, óbvio. O shopping foi vítima também, as lojas foram vítimas. Mas o camarada de mão dadas com essa senhora, a senhora é de 80 e poucos anos. E nós conseguimos prender esse camarada mais para frente. Mas as conhecidas dessa senhora viram ela com esse rapaz no shopping. E assim, ninguém agiu, porque se ela estava de mão dada, a pessoa deve ser alguém, deve ser um cuidador, deve ser alguém da família que veio com ela. Alguma então, coisa assim, sempre que você vê pessoas de idade em situações assim, fora daquela rotina que normalmente ela faz, então, haja. Ligue para a família, veja se realmente essa pessoa que está no shopping. Porque, às vezes, a gente não quer se envolver nessas situações, mas se a gente fizer isso, a gente vai estar ajudando também, não só a polícia, como também as vítimas, né? Olha, você que está aí do outro lado, você já foi vítima de alguma tentativa de golpe? Me conta aqui nos comentários se essa conversa está sendo útil para você. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito e compartilhe o link dessa transmissão para a sua turma. Quanto mais pessoas conscientes da atuação desses criminosos, maior é a chance da gente dar uma negada quando essa turma for querer se engraçar para o nosso lado. Fábio, golpe novo na praça. Me dê nomes, me dê atuação, me dê modus operandi. Teve gente que disse assim, olha, ele tá fazendo aqui ele tá tentando explicar um golpe. Tu acha mesmo que um criminoso vai ficar vendo tutorial de golpe na internet? Me conte. Tu acha mesmo? Mas, enfim, estou aqui fazendo um trabalho educativo para que você não... Que se vir algo parecido, semelhante, você fuja, você corra para bem longe. Qual é o golpe novo na praça? Eu quero saber. Olha, a gente pode falar aqui de vários, mas eu acho interessante um que tá
tem muita gente caindo, são os falsos advogados, né? Inclusive a OAB já emitiu nota quanto a isso, de golpistas, como eu te falei, ele está sempre procurando alguma forma de ganhar dinheiro. E eles, não me perguntem como, eles têm acesso aos dados de processos, na maioria das vezes processos com valores vultuosos, e eles entram em contato com as pessoas que realmente têm um processo e tá para receber algum dinheiro, que seja alguma indenização, algo desse tipo, e eles entram em contato com a vítima, se passando pelo escritório da advocacia. Então, isso está acontecendo bastante e tem muita gente vítima. A OAB já emitiu nota, tudo, os advogados também já estão cientes, mas é bom ter cuidado quanto a isso. Se você receber algum tipo de ligação, que essa ligação ela te proporcione assim, um retorno rápido, porque eles te dão uma vantagem gigantesca. Olha, você precisa fazer esse depósito agora, porque se você fizer essas custas, o dinheiro vai estar liberado ainda hoje. Então, assim, as pessoas, como eu te falei, se você tiver com a guarda alta, você não cai em golpe. Porque uma situação dessa, você diz assim, não, eu já estou aqui próximo do escritório, aproveita, eu passo aí, vou conversar com o senhor. Mas aí o DDD é de Brasília, por exemplo. Aí o que você faz nesses casos? Mas o seu escritório, o escritório, você desliga, se for de caso de outro estado, você desliga e você entra em contato com o seu advogado. Nunca a outra parte entrar em contato com você. Quando eu falo, não só de advogado. Todos os golpes, os golpistas, eles entram em contato com as vítimas. Se você tem alguma dúvida, desliga e ligue para a empresa, e ligue para o advogado, e assim. Se você fizer isso, você provavelmente não vai cair em golpe. A não ser que o camarada do outro lado prenda a linha, que existem algumas técnicas que também a linha é presa. Mas se acontecer isso, o que é que você faz? Você não liga do seu telefone, você liga no telefone de terceiro. Porque o golpista, ele tá, como eu falei, ele tá preparado para tudo. Mas como é que eu sei se minha linha tá presa ou se ela tá livre? Você desliga o telefone e liga novamente. Você reinicia o telefone. Na hora que você faz isso, se a linha estiver, por um acaso, presa pelo outro lado, você não consegue. Acontece isso que acontece da linha ficar presa, é porque eles simulam que é você que está ligando, mas só que o cara está escutando tudo que você faz. Você ligar, na hora que você faz essa ligação para o outro lado, ele coloca uma musiquinha, aquela musiquinha de atendimento. Então, assim, até isso eles estão fazendo. Aí você vai dizer assim, você está ensinando o golpe? Não, isso é um golpe, acontece todo dia esse golpe. Provavelmente, se não seus ouvintes, mas familiares dos seus ouvintes, algum já caiu em algum golpe desse tipo. É muito comum também aquele de ligar, dizer que foi feita uma compra no seu cartão. Sim. E isso é uma ligaçãozinha, tem toda uma historinha, tem uma musiquinha tocando, um atendente que vai conversar com você, um gerente que vai entrar em contato, preocupado com a sua conta, com o seu cartão. Então, assim, se você receber ligação, desligue. A não ser que você queira conhecer como é o método que os caras utilizam, que é o que eu faço. Eu não aconselho, não, mas você pode fazer isso. Me conta, como é a rotina de uma pessoa que gosta de botar abaixo o ânimo dos criminosos? O criminoso lhe liga e você dá aquela de doido e fica esperando a atuação dele. Sim. Mas até que ponto você fica? Até o fim. Eu vou... Todas as etapas que ele pede para fazer, eu me faço de totalmente leigo e eu faço. Agora, eu não aconselho as pessoas fazerem. Sim. Porque você vai dizer assim, mas eles podem utilizar a sua voz com inteligência artificial. Sim. Mas não vai ser uma ligação minha, no meu caso, não vai ser uma ligação minha que eles vão pegar a minha voz, porque minha voz está praticamente disponível aí na net, minha vídeos meu. Então, eu não vejo, para mim, eu não vejo problema. Talvez para uma pessoa que não tenha conhecimento ou que não seja expert no assunto, eu não aconselho você seguir em frente. Mas eu faço até para eu aprender como é o modus operandi do camarada. Na maioria das vezes, esse golpe do advogado também ele entra nessa parte que eu vou falar agora, que eles pedem para você compartilhar a sua tela do WhatsApp. Então, no momento que você receber uma ligação que alguém disser, aperte aí nos 3 pontinhos, apareceu aí compartilhar a tela, não faça isso. Muito provavelmente você está sendo vítima de um golpe e pode, numa situação dessa, os camaradas podem zerar suas contas bancárias. Não é só a sua conta bancária. Se você tiver mais de uma,
no seu celular, eles podem sim zerar mais de uma conta bancária. Vou chegar nesse ponto, o criminoso ligou, passou por todos os processos, compartilha a sua tela. Compartilhou. Isso, compartilhou. Aí o que ele faz? Ele muda a minha senha, não? Ele vai pedir para você entrar na sua conta para ele fazer a verificação, para ele fazer a checagem. Porque ele se passa como banco. Sim. Ele se passa como banco e ele está dizendo que é o gerente financeiro e ele vai fazer uma checagem, ele vai instalar um aplicativo no seu celular, ele vai fazer toda a checagem de segurança e você vai acreditando e ele vai lhe envolvendo. E isso é uma história muito bonita. É uma história muito bem bolada. Os camaradas são fera nesse ponto. E eles vão... O que você, por um acaso, alegar, eles têm resposta para tudo. Eu sei porque eu faço todas essas etapas e qualquer alegação que eu faça, eles têm uma resposta na ponta da língua para tentar ludibriar. Então, eu imagino que eu, sabendo... Eles fazem isso e uma pessoa que não tem o conhecimento. Então, é muito fácil de ser enganado. Então, evite, não receba ligação de fora, receba ligação no seu celular. Em hipótese nenhuma, compartilhe tela, nunca faça isso. Você fazendo isso, você pode ter um prejuízo gigantesco, que acontece muito, a gente vê muito aí na imprensa divulgar, de golpes gigantescos, né? Porque o camarada entra em uma, em duas, às vezes até em 3 aplicativos do banco que você tem no seu celular e dá zebra. É suficiente essa atuação para pegar empréstimos no nome dessa pessoa ou só para tirar o que a pessoa já tem dos bancos? Não, se o camarada tiver acesso ao aplicativo, porque ele está do outro lado com acesso total. Você compartilhou a tela, ele está vendo, você botar a senha, ele está vendo tudo. Então, ele fazendo isso, ele pode gravar a tela também. Então, na hora que você está digitando aqui, ele está vendo os botões que você está apertando, as teclas que você está apertando. Então, pode ser que o camarada consiga, sim, entrar na conta bancária e consiga, sim, fazer até empréstimos. Já aconteceu. É comum aquele que eu até já comentei da outra vez, aquele da cesta básica, sim, que eles fazem, sim, um empréstimo a partir da identidade, frente e verso, e depois eles pegam, dizem que vão tirar uma foto, mas na realidade não é foto, eles estão filmando você no reconhecimento facial. Eles simulam que vão fazer uma foto, mas na realidade não. Então, nesse caso, eles fazem empréstimo sim. Mas isso é outra modalidade. Nessa que a gente está falando aqui, eles podem também fazer empréstimo. É só ele ter acesso à conta bancária, às senhas. Qual foi o golpe que você acompanhou, que você foi testar o criminoso, que mais te impressionou pelo nível, pela qualidade técnica da conversa utilizada pelos criminosos? Esse do WhatsApp da compra, que dizem que você teve uma compra de valor de X reais na sua conta, da sua conta da Caixa Econômica, por exemplo. Eu nem Caixa Econômica tenho conta. Mas eu entro na história e, assim, na primeira vez que o cara mandou eu compartilhar a tela, eu fiquei parado sem acreditar que eles faziam aquilo. Porque até então eu tinha ouvido falar. Eu nunca tinha feito isso. Então, assim, eu fiquei tão, assim... sem ação que eu desliguei. De tão assim, eu disse, não acredito que esses camaradas estão fazendo isso. Pedem para compartilhar a tela. Eu fiquei tão assim, desnorteado, que eu desliguei a ligação. Mas aí, quando foi de outra vez que eles ligaram, aí eu fui mais na frente. Coloquei, compartilhei a minha tela, eles viram a minha tela inicial. Sim. Só que aí eles disseram, entre aí, vá passando, entre no site do banco. Aí, nessa hora, eu desliguei, que eu não fiz isso. Aí, mas eles ligam novamente, porque eu simulo que a ligação está ruim, que eu estou num canto ruim. Eu estou escutando direito. Tá caindo, aí, pum, desligo. Mas, assim, a cada ligação que eles fazem para mim, eu aprendo mais um pouco. Eu entendo como é a rotina. E eu entendo por que tanta gente cai. Porque eles são bons, os caras são muito bons. Se utilizassem o conhecimento deles para uma coisa boa... Era um espetáculo, mas eles utilizam para dar golpe nas pessoas de bem, né? Se utilizasse internet, viesse aqui para o Estúdio Destape Podcast para gravar o seu conteúdo digital, como persuadir pessoas, ganhava mais dinheiro. Ganhava dinheiro honestamente. Hashtag fica a dica. Uma boa dica, né? Tô tentando, enfim, deixa abaixo. O assunto é esse. Eu quero saber... Naquele anuário, a gente tem aqui, Vila, a gente tem comparação de crimes
de quantos crimes virtuais já chegaram, a gente já tem esse impacto, se o que faz mais vítimas são os crimes na internet ou se é de forma física. Você já tem uma noção sobre isso? Hoje, se você fizer buscas aí na net, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que é mais ou menos por aí. De cada 4 pessoas, 3 já foram vítimas ou foram tentados, né, a cair em golpe. Não são todos que caem, mas você pega a população do Brasil, de cada 4 pessoas, 3... É elevado. É muita gente. Então, assim, tem dias que eu recebo 3, 4, 5 ligações de golpistas distintos. Então, um diz que é do Banco do Brasil, outro fala que é da Caixa Econômica, outro fala que é do Nubank, outro fala que é uma compra, outro fala... Então, assim, é uma coisa absurda. Às vezes, porque cada vez menos a gente utiliza o telefone para ligar, né? Sim. E eles estão tão cientes disso que eles fazem a ligação e eles pedem para continuar a ligação pelo WhatsApp. Eles dizem que vão fazer uma ligação via WhatsApp. O gerente vai entrar em contato com você via WhatsApp. Então, você já estranha isso, né? Sim. Primeiro, que alguém ligou para você. E segundo, que pedem para fazer uma ligação por WhatsApp. É comum o banco ligar? Não, mas em casos extremos acontece. Em casos extremos pode acontecer. Mas eles não ligam pedindo senha, eles ligam informando que o cartão está bloqueado e ponto. E como a gente falou também aqui, existe um golpe que os camaradas bloqueiam a sua conta bancária. Aí você vai dizer assim, peraí, como? Bloquear a minha conta? O camarada liga para a Suelen e diz assim, Suelen, aqui é do banco, do seu banco, e você diz assim, tudo bom, aqui é fulano, o nome do gerente, então você conhece ele e fala assim, o gerente ligando para mim, nós detectamos que sua conta está bloqueada. Verifique aí, Suelen, por favor. Aí você vai na sua conta, você abre seu celular, você abre seu aplicativo e sua conta está bloqueada, você não consegue acessar. E aí? Aí você vai dizer, como? Como é que isso aconteceu? Simplesmente, os camaradas do outro lado, eles tentaram 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes acessar a sua conta. Eles sabem a senha? Não. Não, mas eles tentaram. O que é que o banco faz por segurança? Bloqueia a sua conta. Aí você acredita, porque de fato está bloqueado. Exatamente. Aí eles pedem alguma coisa para você Aí desbloquear? eles vão toda aquela engenharia social, que eles vão ludibriar você, aí vão pedir para fazer uma ligação via WhatsApp. Aí começa todo aquele golpe novamente do WhatsApp. Compartilhar a tela e aí por diante. Então, isso é real. Isso é real. E você acredita, porque é você que está com o seu aparelho, você entra no seu aplicativo e você não consegue entrar. Aí o que eu faço para não cair? Seu aplicativo está bloqueado. Você não tem mais acesso ao banco. Certo. Então, ligação, você receber ligação para falar alguma coisa que está acontecendo, não acredite. Se você tiver... for no sábado. Não tem como você ir no banco, que é o que os camaradas fazem. Eles pegam sexta-feira na parte da tarde para a noite, que o banco já está fechado, ou sábado ou domingo. É a hora que eles ligam bloqueando sua conta. Porque aí você não tem como checar isso diretamente no banco. E para resolver, às vezes, a pessoa entra na onda, porque o estelionatário ele te dá uma resposta fácil para aquilo que você quer. Eu vou resolver o seu problema. Nós somos aqui do setor de análise e nós vamos resolver o seu problema. Sua conta está bloqueada. Vamos resolver o seu problema para você utilizar a sua conta. Então, nunca caiam nessa conversa. Não acreditem. Você receber ligação para informar alguma coisa, não acredite. Mas a minha conta vai ficar bloqueada? É o ideal. Sim. É melhor que seu Ninguém mexe, ninguém perde. Ninguém mexe. Então, você espera na segunda-feira, você se dirige ao seu banco e vai resolver com o seu gerente esse problema. E não via telefone, principalmente compartilhando tela. Nunca compartilhem tela de WhatsApp, porque os camaradas podem fazer um estrago gigante na sua vida. Da última vez que você esteve aqui, Vila, você comentou das plataformas que eram mais visadas pelos criminosos, que tinham maior facilidade para que eles pudessem desempenhar os crimes, não é? Mas a gente teve uma atualização, quando a gente fala de plataforma digital hoje, onde é mais fácil cair num golpe e por quê? Hoje, o que eles se utilizam muito, eles até encaminham e-mail.
com golpes também. Normalmente com links maliciosos. Então, existem links maliciosos que eles mandam via e-mail. Só que não é todo mundo que utiliza e-mail, ou pelo menos não com tanta frequência. Diminuiu bastante. O WhatsApp é aquela mensagem instantânea que ela é bem mais utilizada. Agora, sim, óbvio que em situações empresariais o e-mail é muito utilizado. Mas aquela coisa do dia a dia, o WhatsApp ele é muito prático, porque você está falando direto com a pessoa para dar o golpe. Já aconteceu também, então assim, falando qual é a plataforma mais utilizada, é o WhatsApp. E para você ter uma ideia, empresas, elas às vezes colocam o número do telefone no Instagram, no Facebook, e os camaradas, eles sabem quem é o gerente, eles sabem quem é o dono da empresa. Até porque se a gente pegar 10 grandes empresas daqui de Natal, a gente sabe quem são os proprietários. A informação está disponível. Então, já chegou um empresário para mim informando que colocaram a foto dele num telefone, entraram em contato com o financeiro da empresa, se passando pelo empresário, dizendo assim, olha, eu estou com um problema, meu telefone quebrou, aquele golpe manjado, né? Que diz, meu telefone quebrou, eu estou usando esse daqui agora, pague essas 2 faturas aqui que eu não estou conseguindo falar com fulano de tal, que é o responsável pelo administrativo. Normalmente ele vai tentar falar com alguém que não é o gestor, o gerente, ou o responsável, por isso ele sempre é alguém subordinado. Mas se a empresa tiver com todos os mecanismos 100%, nunca que uma pessoa sem ser o gestor, ela vai conseguir fazer um pagamento. Normalmente ela tem que passar pela gestão maior para aí sim autorizar. E esse gestor, normalmente, ele entra em contato sim com o proprietário ou com outra pessoa de cargo maior do que ele. Então, assim, está sendo bem comum isso, se passar por gestores, por donos de empresa, entrando em contato com o financeiro, não dá tempo do camarada pensar. Ele olha agora porque já está perto de encerrar o horário, o banco está perto de fechar o horário e eu preciso que isso seja pago agora. E se a pessoa tiver com a fraqueza ou se o sistema de funcionamento ali do setor financeiro não tiver 100% funcional, a empresa pode sim cair em golpes. Esse caso aí que você trouxe, teve vítimas ou não? Não. Desse empresário? Especificamente desse empresário, não, porque toda a parte financeira, ela estava funcionando na empresa. Então, assim, nunca que ele ia entrar em contato com a pessoa do financeiro para pagar. Normalmente, tem outras pessoas que entrariam em contato. Então, o pessoal achou estranho. Aí, na mesma hora, foi no gestor. Sim. O gestor já entrou em contato com o empresário. O empresário disse que não estava pedindo para ninguém pagar nada para ele. E, simplesmente, a ligação o WhatsApp foi cancelado e não houve vítima nesse caso. Mas, se aconteceu isso, então é bem provável que eles estão tentando, sim, fazer isso. Então, os setores financeiros têm que estar muito bem organizados para não ter perigo de cair nesse tipo de golpe. Temos, quando a gente fala, você já caiu em algum golpe? Me conta aqui nos comentários como foi. Lembra aqui para a turma, para a gente até mesmo fazer um trabalho aqui de conscientização para que as pessoas entendam as inúmeras possibilidades dos criminosos, para que elas não caiam, né? Compartilha aí esse link com a sua galera. Vila, quando a gente fala do Pix, a turma, os criminosos estão utilizando a ferramenta de alguma maneira específica para promover golpes? Tem. O Pix, ele facilitou a vida de todo mundo, né? Sim. Ficou muito prático. Mas, em compensação, os golpes, cada dia eles estão mais... A gente não acredita que os camaradas estão fazendo isso. Os caras estão evoluindo de uma forma gigantesca. É muito comum eles... Tem 2 tipos de golpes, basicamente, do Pix. Um é de 1 centavo, né? Sim. Eles mandam 1 centavo para você, aí eles sabem que aquele Pix está ativo. Então, a partir daí,
eles podem utilizar outras formas de aplicar golpe. Então, às vezes, se você receber um Pix de 1 centavo na sua conta, corra para o banco, porque pode ser que alguém entre em contato com você, que seja para você bloquear, qualquer coisa desse tipo. Mas o que eles fazem muito é depositar valores grandes nas contas. O golpista mais forrado de dinheiro, assim dizendo, ele pode fazer até depósito de R$2.000, de R$3.000 na sua conta. E os que estão começando, eles fazem de 200, de 100, de R$300. Então entra o dinheiro na sua conta. Você faz assim, peraí, como? Aí na mesma hora o camarada entra em contato com você. Sim. Aí diz, olha, eu fiz um depósito errado, eu errei o número. E entrou na sua conta. Aí você vai olhar, realmente tem o dinheiro que entrou na sua conta. O que o camarada faz? Ele pede para você devolver. Só que ele pede para você devolver, ele pede para você devolver em outra conta. Então, ele diz assim, realmente é errado, eu ia passar para fulano de tal, que é meu fornecedor. Mas assim, eu vou te dar o número dele, pode passar, você passa direto para ele? Nunca façam isso. Se você receber algum dinheiro na sua conta, entre em contato com o seu banco, que o banco vai resolver. O banco que vai fazer o estorno. Existe a possibilidade de você fazer esse estorno? Existe. Sim. O próprio aplicativo, ele te dá essa opção de você fazer o estorno. Só que não é todo mundo que tem aquela confiança. Por quê? O que é que os golpistas fazem? Eles pedem para você depositar em outra conta. Quando você deposita, que seja R$200 em outra conta, ele entra em contato com o Banco Central, que existe um mecanismo no Pix que é para evitar golpe. Então, o golpista, ele usa o mecanismo antigolpe com a vítima. É absurdo. É o golpe ao quadrado. Então, assim, você devolveu o dinheiro, mas não devolveu para a conta que foi depositada na sua. Você devolveu para outra conta. E o que é que o banco, o que é que o Banco Central entende? Que você recebeu um dinheiro, que a vítima recebeu um dinheiro e depositou em outra conta, e não na conta original que foi feito o depósito. Então, o MED, Mecanismo Especial de Devolução, ele entende que você é o golpista, você é sendo vítima. Porque você recebeu o dinheiro e na mesma hora transferiu para outra conta. Muito bom, notador. Então, mas veja que nível, hein? Então, se você receber algum dinheiro na sua conta, em hipótese nenhuma, se você tiver confiança de fazer a devolução no próprio aplicativo, que eles têm lá, essa opção, se você se sentir confiante, pode fazer, não tem problema nenhum. Agora, se você não se sentir confiante, vá no banco. Inclusive, os bancos hoje, eles estão com um mecanismo que, caso você esteja falando pelo WhatsApp e você, ou até por ligação telefônica, e você tentar abrir o aplicativo vai te dar uma mensagem. Ele vai dizer, você já está em uma ligação. É isso que você quer mesmo? Você quer realmente abrir o aplicativo no meio de uma ligação? Por quê? Porque ele entende que essa ligação que você está recebendo pode ser um golpe. Isso é bom. Então, ele te avisa. Então, todos os grandes bancos, eles já atualizaram os aplicativos e vocês podem até fazer um teste. Você, no meio de uma ligação, tente entrar no aplicativo que ele vai te dar essa mensagem. Ele detecta que você está numa ligação e ele pergunta, você tem certeza que você quer entrar no aplicativo no meio de uma ligação? Aí, se você quiser, realmente, você entra. Se não, você... Você que está aí, tá de olho, né? Para não cair. Depois não venha dizer que eu não avisei, que Vila não orientou para você não cair numa presepada dessa. Deixa o seu joinha aqui, compartilhe o link dessa nossa transmissão, dessa nossa conversa com a sua galera e inscreva-se no nosso canal. Se você não for inscrito ainda, pode inclusive ativar o sininho para receber as informações, as atualizações de quando estivermos aqui. Vila, nessa semana, na verdade é uma notícia recente, tivemos aqui a notícia de que 16 bilhões de dados foram vazados. Não é o primeiro vazamento que a gente lida, mas o que tem de diferente nesse vazamento com dos anteriores? Nem será o primeiro e nem será o último. A diferença desse é que, normalmente, quando acontecem vazamentos, os vazamentos são de dentro das empresas, né? Sim. Então, as empresas, elas de alguma forma, de alguma falha,
algum problema de atualização de software, os dados são vazados de dentro da empresa. Nesse caso específico, as empresas foram vítimas também, porque o vazamento não partiu das empresas. O vazamento partiu dos usuários. Então, existem rotinas dentro do computador que são aceitas pelo sistema, que até se você passar o antivírus, não vai detectar. Então, é uma rotina que tem dentro do browser, que ele faz algumas rotinas corretas, rotinas usuais. E a rotina que é utilizada é o seguinte, eles checam se a pessoa já está logado nos mecanismos. Então, se você tem Instagram e você já está logado no Instagram, quando você entra no Instagram no browser, que seja no Google Chrome, que seja no Firefox, no no Safari. Então, assim, você já está com tudo logado. Então, essa informação fica dentro do browser, ficam os cookies, algumas informaçõezinhas lá dentro do browser. E essas informações, os camaradas, através de uma rotina, conseguem encaminhar isso para um banco de dados. E esse banco de dados vai juntando essas informações. Então, chegou nesse número absurdo de 16 bilhões, que esses dados, óbvio, o número é real. Agora, é bem provável que muita coisa seja duplicado, triplicado, quadruplicado, para chegar num número gigante desse. Até porque são cerca de 5 bilhões de usuários. E para ter 16, então, assim, foram várias contas, é bem provável, várias redundâncias ali dentro. Mas como é que isso pode acontecer? Então, às vezes, quando você instala produtos piratas no seu computador, você vai craquear esses produtos. Alguns aplicativos, alguns programas, no caso de computador, você instala um programa e você não tem a senha, você não tem lá a chave para aquele programa ser ativado de forma real. Então, normalmente, os caras craqueiam ele, que é a palavra correta, os caras craqueiam o programa para esse programa ficar meio que verdadeiro, né? Então, esse craquear pode ser, você não sabe o que é que você está fazendo, então pode ser que essa informação, quando você vai craquear, você libere esse vírus, que não é um vírus, é uma rotina, você libere essa rotina no computador, e o seu computador está o tempo todo encaminhando. Então, o que você tiver logado, no caso, o que foi vazado foram contas do Gmail, sim, do Google, Facebook. do Facebook, da Meta em si, né, o Instagram, e tudo isso foi para esse banco de dados gigantesco, que é bem provável que daqui a algum tempo comece a acontecer muito problema. Então, o que é que eu aconselho? Evitem de instalar programas piratas ou craquear, porque você pode se prejudicar bastante. É difícil dizer assim, toda vida que você for entrar no seu e-mail, você colocar seu usuário e sua senha. Toda vida que você terminar, você sai. Você faz o login e faz o logoff. Então, você entra e você sai. Aí você vai dizer, mas Vila, isso dá um trabalho danado. Você fazendo isso, você vai evitar esse problema. Porque a senha não vai estar armazenada no browser. Por tabela, a senha não vai. Vila. Aí você vai dizer, mas o meu Instagram... Todas as vezes. Mas senhas iguais. Muitas vezes você diz assim, não, eu boto a mesma senha para tudo. Problema, porque se o camarada tiver uma senha, ele vai tentar a mesma senha para tudo. Porque é muito comum as pessoas utilizarem a mesma senha para todos os aplicativos, para todos os programas instalados. E aquela parte que a gente deixa as senhas salvas, como é que a gente resolve? É para ter ou não? Tô até com medo aqui. Facilita a sua vida. Mas o que é que você pode fazer? Todos os aplicativos, ou todos não, mas a grande maioria já tem hoje aquela segurança em 2 etapas. Certo. Então, você ativa essa segurança em 2 etapas, porque aí o camarada vai ter uma senha, mas não vai ter a outra. Essa outra só quem tem é você. Outra forma também que os programas de computador, que os aplicativos de celular já fazem, é reconhecimento facial e digital. Aí é bom. Aí é bom, porque não vai ter como o camarada conseguir sua senha. Porque é sua digital.
Você não consegue. E outra forma também é você utilizar os Authenticator da vida. Então, existe o Google Authenticator, existe o Microsoft Authenticator, que é um programa que você coloca um aplicativo que você instala no seu celular, que você vai ter mais uma camada de segurança. O que é que você faz? Você diz assim, para eu entrar, eu tenho que autorizar no Authenticator. Então, mesmo você colocando a senha no seu programa, no seu aplicativo, você tem que abrir o Authenticator vai gerar um número e esse número é o que você tem que colocar lá quando você vai fazer o login, ou, em alguns casos, já aparecem alguns números lá e você tem que clicar no número certo que está aparecendo no Authenticator. Você fazendo isso, com certeza, as chances de você cair em golpe diminuem consideravelmente. Mas hoje em dia a grande maioria utiliza sim ainda a senha de números, né? Números de caracteres em si. A gente está falando de dados e você comentou muito sobre sites. Mas, por exemplo, eu baixei um aplicativo, está lá no meu telefone celular. Certo. Eu preciso me preocupar? Bom, aí vamos lá. Você baixou... Precisa. Então, respondeu. Precisa se preocupar sim, você que tem só o aplicativo. Porque existem formas de você baixar. Então, normalmente, a grande maioria das pessoas baixam aplicativos oficiais. Da onde? Das lojas do seu aparelho. Então, se você tem um Samsung, tem a loja do Android, o Google Play. E se você tiver Apple, você vai ter a loja da Apple. Então, a grande maioria das pessoas instalam os aplicativos oficiais direto dos aplicativos oficiais que você consegue baixar. Mas, em algumas situações, a pessoa quer instalar um programa craqueado. Aí eu vou de novo naquela onda. Não instalem programas piratas no seu celular ou no seu computador. Para você fazer isso, você tem que autorizar o programa baixar fora da loja oficial. Então, se você está baixando fora da loja oficial, você não sabe como é que aquele aplicativo vai se comportar no seu aparelho celular ou no seu computador. Então, o ideal é sempre da loja oficial, sempre produtos oficiais, se possível, produtos pagos, porque a chance de você cair ou de você ser infectado ou de seus dados vazarem vão diminuir consideravelmente. Mas é bom ter cuidado. O ideal é que você tivesse um aplicativo do banco em um aparelho celular e você só utilizasse ele para isso. É o ideal. Mas infelizmente, a gente não pode ter 2, 3, 4 aparelhos celulares. Normalmente a gente tem um que faça tudo, né? Exatamente. Já está bem caro, diga-se de passagem, Vila. Quando a gente lida aqui com essas barreiras de segurança nos sites, a gente tem, em alguns sites, talvez você saiba me explicar, sinalize aqui onde você está vendo uma faixa de pedestre. Aí você fica lá num quadradinho, marcando 6 de 9, mostrando uma faixa de pedestre. Ou onde você está vendo ponte. Aí tem uma primeira página, aí você sinaliza, aí tem uma outra página. Aí você sinaliza, aí ele foge. Aquela confusão maior do mundo. Aquilo ali é para quê? Não, aquilo dali... Na realidade, a gente está alimentando as inteligências artificiais aí ao redor do mundo. Então, a inteligência já consegue detectar o que é bicicleta, o que é ônibus, o que é faixa. E a única coisa que a gente está fazendo a gente está fazendo uma conferência para aquele site. Então, ele vai dizer assim... Veja aí se você realmente é um humano ou se você é um robô. Porque quando o pessoal vai aplicar golpes, eles utilizam... Eles não estão preocupados no 1 a 1. O que eles querem é a maior quantidade de pessoas possíveis que possam ser infectadas, que possam ser vítimas de golpe. Então, quando os sites eles fazem aquilo dali, essa checagem... É porque, em quantidade, o cara não consegue fazer tudo. O sistema não consegue fazer. O sistema consegue entrar em contato com tudo. Aí, na hora que ele individualiza a coisa, já começa a dificultar. Então, você tem que apertar 2, 3 vezes, às vezes até erra. Isso é proposital, porque às vezes as inteligências artificiais elas fazem essa checagem também. E eles entendem assim, se for tudo certinho... É uma inteligência artificial. Se alguém errou, pode ser que seja
realmente uma pessoa, um humano que está ali utilizando. Então, na realidade, aquilo ali é uma checagem do site para saber se aquela função, aquela situação que você está indo para o site, se realmente é um humano ou se não é uma máquina que está agindo por trás. Máquina agindo por trás, inteligência artificial. Sim. A gente tem algum golpe recente utilizando de inteligência artificial para modificar, para melhorar, para, enfim, para a pessoa de... Tem alguma coisa nesse sentido? Você já viu? Tem voz e imagem. Eles já estão já evoluindo para... Eles fazem ligações que a inteligência artificial muda sua voz na hora que você está em tempo real. Então, eu estou aqui com minha voz, posso estar falando com a sua. Então, eu posso simular que sou você ligando para sua mãe. Então, eu estou aqui falando mãe e não está saindo a voz de homem, de Fábio. Está saindo a sua voz, Sueli. E você falando com sua mãe. E sua mãe conhece você, sabe os seus tons e o tom de voz, sabe as nuances da sua voz. E a inteligência artificial, ela tenta simular isso. Às vezes ela consegue, às vezes não. Às vezes a voz sai tão igualzinha que a pessoa do outro lado faz assim, tá muito estranho. A pessoa fala, você está falando aqui baixinho, aí de repente você aumenta, de repente você baixa a sua voz, fala mais baixo, fala mais alto. E a inteligência artificial, ela usa um padrão que começou daquele jeito, ele vai até o fim daquele jeito. Agora, é fácil das vítimas conseguirem detectar, mesmo que seja por vídeo. Porque esse aqui é o extremo, né? Eles pegam um vídeo seu e eles modificam a boca. Às vezes a pessoa não consegue identificar isso. Então você está falando uma coisa, mas a inteligência artificial muda e você fica falando outra na realidade. Por enquanto, né? Por enquanto. Vai chegar uma hora que vai ser bem complicado. Então, o que a gente pode fazer é que você crie códigos com as pessoas da sua família. Sim. Códigos simples. Por exemplo, você chega para sua mãe, aí... Você cria gato, Sueli, por acaso? Não. Você cria algum animal? Nenhum bicho. Pronto, imagina a seguinte situação. Alguém liga com a sua voz para sua mãe. Uhum. Aí, o código que você acertou com sua mãe é para ela perguntar o nome do seu gato. Você tem gato? Não. Na hora que sua mãe pergunta, me diga, como é que está seu gatinho? Chegou já do veterinário? Aí o outro lado vai ficar sem entender o que é que está acontecendo. Aí diz, já deu certo, já peguei, já está em casa. Então você já sabe que não é. Então isso é uma forma, né? Os códigos são os mais variados possível. Estou dando esse exemplo de um gatinho, de um cachorro, que aí você consegue firmar esse código com seu familiar. Normalmente uma pessoa de mais idade, você conversa isso direitinho com ela. Olha, mãe, se ligarem para você, passando por mim, cuidado, eu pergunto tal coisa para saber se realmente sou eu. Então, isso, o outro lado não vai ter resposta. Inclusive, já queria deixar aqui, em público, ao vivo, que eu não vou dar essa do gato nem do cachorro, tá? A gente vai combinar no off. Para você que é criminoso que tá vendo aqui, né? Já vai ter a minha voz. Vai ter a mesma senha? Não vai, né? E isso, quando a gente fala, você vai dizer assim... Vila tá falando o golpe bem explicado. Esses golpes, eles já foram totalmente divulgados na internet. Não são golpes novos, são golpes antigos já, são golpes que todo mundo já sabe. Só que muita gente ainda cai. Sim. Então, nada mais justo do que a gente explicar o golpe, um golpe que já está totalmente conhecido, que já é totalmente divulgado, já foi divulgado de todas as formas, em todas as mídias possíveis e imagináveis, mas ainda não é todo mundo que conhece o golpe. Então é interessante que as vítimas tenham sim esse contato, tenham essa informação, saibam como se prevenir, saibam como o estelionatário age, que é para evitar de um golpe. Que seja um golpe financeiro, que seja um golpe emocional, que também existe estelionato amoroso, né? Tem, inclusive no Netflix você vê um cidadão que promovia isso, dizia um bocado de coisa, tinha várias namoradas e era bancado praticamente pelas mulheres porque estava lá a serviço da criminalidade. Quando a gente fala aqui, Vila, dessa questão dos golpes como um todo, eu queria sua ajuda, sabe para quê? Bora lá. O nosso amigo JR, ele já relatou aqui no off que foi vítima de um golpe.
Certo. E quando a gente se depara com estelionatário, uma pena pequena, né? Tanto Isso. é que você já tem... Camarada foi 2 vezes, quase fazia 3, pedir música no Fantástico. No mesmo dia. No mesmo dia. Aí, assim, vale a pena você fazer um boletim de ocorrência. Eu posso fazer um boletim de ocorrência, eu vítima, pelas redes sociais ou pela internet, sem precisar sair de casa. É importante para a polícia saber que as pessoas estão cometendo esse tipo de crime? Sim, é interessante, até para vocês terem uma ideia, em alguns casos, quando chegam mais de uma vítima nas delegacias, é porque como eles agem muito pulverizado, né, eles pulverizam o golpe, então é muita gente que cai, e às vezes é uma pessoa em um bairro, em outro bairro, mas na hora que as delegacias, porque o sistema hoje ele é interligado, Sim. então é possível sim fazer uma checagem se aquele mesmo golpe está sendo feito em mais de uma localidade, em mais de uma área de atuação das delegacias. É interessante, sim, para ficar o registro e para ter a parte estatística para os gestores entenderem como é e como é que eles vão agir para resolver esse problema. As vítimas, às vezes, ficam meio perdidas, não sabem aonde que elas vão registrar. Sim. Então, por exemplo, existe hoje a Delegacia de Repressão aos Crimes Virtuais, né? Crimes cibernéticos. Então, existe essa delegacia e existem as delegacias distritais daqui de Natal, que elas também fazem esse registro. A Delegacia de Crimes Virtuais, ela age dentro de um valor de golpe, em cerca de 30 salários mínimos. Posso estar enganado, mas se eu não me engano são 30 salários mínimos. Quando a vítima tem um golpe maior do que isso, ela vai procurar a Delegacia de Repressão aos Crimes Virtuais. E quando é um valor menor, ela procura a Delegacia do bairro. Ah, mas se eu quiser fazer o registro na Delegacia de Crimes Virtuais, sem problema nenhum. Você pode ir lá fazer. Só que a delegacia não vai ser a responsável por isso. Às vezes acontece de uma delegacia entender que é da Delegacia de Repressão, a Delegacia de Repressão entender que é outra delegacia, que ela não é responsável, mas isso vai chegar num ponto que chega na delegada geral e a delegada geral decide quem é que vai apurar a situação. Então, é interessante fazer o registro? Sim. É interessante divulgar essa informação? Sim. Faça o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência online, ele pode ser feito, mas tem alguns crimes específicos. Na hora que a gente vai preencher, aparece lá quais são os crimes. Sim. Então, assim, eu não sei te dizer agora quais são especificamente os crimes, mas normalmente perda de documentos, sim, extravio, essas coisas mais simples podem ser feitas na delegacia na delegacia virtual, né? Você pode fazer pela internet. Mas eu sempre aconselho ir pessoalmente na delegacia, até porque você vai entender a pessoa que lhe atender, ela vai dizer, ó, esse crime aqui é tal delegacia que vai ser responsável. Então você já vai sabendo pelo menos aonde vai ser apurado. Quando a gente fala desses criminosos, a gente tem uma questão ficcional aqui de que muitos golpes são aplicados dentro das cadeias, dos presídios. Isso é um preconceito? Isso é uma verdade? Isso é uma meia-verdade? A gente tem como dizer quem são esses criminosos, se eles estão de fato nos presídios, Vila? Tecnicamente, sim. Tecnicamente é possível. Agora, o que é que acontece? Eles se utilizam de chips, né? Na maioria das vezes não são chips, são chips pré-pagos, não são chips pós-pago. E na maioria, praticamente 100% disso, são nomes de laranjas. Então, às vezes, a gente pode até ter o nosso nome envolvido numa situação dessa. Porque eles pegam os dados aleatórios. Eles pegam o CPF aleatório, eles pegam um nome aleatório, eles cadastram um chip lá de dentro da cadeia que seja, ou que seja de fora também, no nome de um laranja. Então, pode acontecer. Então, assim, também na internet a gente é possível checar também como que quais são os chips que estão cadastrados no seu CPF. Ou caso você tenha dúvida, você vai na sua operadora e pergunta se tem algum CPF, algum chip cadastrado no seu CPF que você não reconheça. Aí você manda cancelar. Mas existe sim como você chegar neles. É mais difícil? Teria que fazer triangulação de antena, para entender onde é que está o criminoso. Mas se o crime estiver sendo investigado, porque às vezes
o crime acontece, mas não chega não chega nas delegacias, então não tem como a delegacia investigar Sim. se ela não tem conhecimento do fato. Então, por isso que é interessante, sim, registrar, porque na medida que chegarem mais informações desse crime, pode ser que entre uma dessas informações pequenininha que às vezes você dá, pode ser que seja uma linhazinha que você vai puxando e o novelo de lã vai se desenrolando e você chega em gente grande. Ainda temos casos de golpes aplicados na OLX? Tem, todo dia. O do carro, principalmente. O do carro é de lei. No momento que você publica um anúncio, normalmente é de carro, porque é um valor maior. Os camaradas querem sempre, se possível, tirar a maior quantidade possível de dinheiro da vítima. E o carro é uma coisa que eles conseguem. Eles anunciam, entram em contato com você, querendo comprar o carro e pedindo para você tirar o anúncio. Só que quando você tira o anúncio, eles colocam o anúncio, como eles, com valor menor. Então, eles fazem de novo, aquela coisa da engenharia social. Eles vão enrolando uma pessoa, enrolando outra, e botam essas duas para entrar em contato, mas que não pode saber do golpista, porque é um carro que vai dar para uma esposa de um primo, e você não pode falar porque o valor é diferente. Então, eles criam uma situação tão louca que você fica assim, meu Deus do céu, eu não consigo nem explicar isso para a pessoa que está vindo aqui. Então, assim, se você está vendendo seu carro, alguém quer comprar, como é que vai botar um terceiro? Aí o terceiro não pode saber, você não pode saber do terceiro. É um presente surpresa, né, Vila? Então, assim, se a coisa começar a complicar, gente, desconfie. Se você desconfiar de tudo e de todos, chegou, jogo aberto. Amigo, você está vindo aqui comprar meu carro? Não, porque meu primo. Seu primo? Então manda ele ligar para mim para falar aqui, para a gente falar. Você vai depositar na minha conta? Não, eu vou depositar na conta dele. Mas peraí, o carro é meu. Como é que você vai depositar na conta dele? Não, porque ele vai depositar na sua. Por sua conta e risco. Eu passo o documento do meu carro se você depositar na minha conta. Não, mas é porque você está cobrando mais do que ele. Você quer cair num golpe? Porque o golpista, ele vai te dar isso. O golpista, ele vai te dar vantagem. Entendam isso. O golpista, ele sempre vai dar vantagem. É aonde ele pega a pessoa. Ele pega a pessoa no olho grande. Você sempre quer ganhar algo. E o golpista está te dando isso. Um carro de 30, um carro de 40, um carro de 50 mil reais. Que você vai pagar só 30. Porque esse carro vou ganhar 20 pau. Rapaz, vou ganhar um trocado. Eu posso pegar esse carro, sabe como é que eu faço? Eu compro ele por 30, ele é 50, eu vendo ali na frente ele por 45, já ganhei 15. Olha, sem fazer nada. Então, o golpista, ele vai te dar vantagem. Então, se você tiver uma vantagem absurda, ou você tiver uma vantagem do nada, você tem vou ganhar alguma coisa. Não, estranho. Eu vou ganhar. Como é que eu vou ganhar alguma coisa? Do nada, um cara que eu nem conheço, eu vou ganhar? Estranho. Então, se você tiver com a guarda alta, desconfiando de tudo e de todos, raramente você cai em golpe. Nunca responda nada na hora. Olha, você precisa responder agora. Se você responder agora, você vai ganhar, porque já tem 5 pessoas aqui querendo comprar o carro. Então, resolva logo, deposite logo na minha conta, porque senão eu vou vender para outra pessoa. Então, venda para outra pessoa, meu amigo. Eu não estou apressado, eu quero calma, eu quero sossego, eu quero paz. Então, se você tiver esse pensamento, raramente você vai cair em golpe. Raramente, de verdade. Como é que eu sei, Vila, se algo meu foi vazado? Temos um site para isso, produção? Tem. Nós temos vários sites que eles podem nos ajudar. Da outra vez aqui, a gente até colocou. Foi. Eu coloquei meus dados aqui, foi uma loucura, né? O meu e-mail... Achei Ave pouco Maria vazamento. de Deus. Quase nada. Imagino que depois desse vazamento gigante aí, eu acho que o meu também deve ter aumentado. JR, coloca aí o nome do site para quem quiser. É um site gringo, né? Sim. É um site gringo, mas quando você coloca o seu e-mail, ele vai dizer aonde vazou e o que vazou. A cada dia eles estão mais especializados. Uhum. Eles estão mostrando com mais detalhes o tipo do vazamento que teve. Então, se a gente colocar aí nesse site, botar um e-mail, e apertar lá no botãozinho, colocar algum e-mail? Ele vai mostrar. Quer colocar o meu? Você quer colocar o meu? Eu digito aqui para você.
Tira só da tela para ninguém ver o quê? teu. Tira só da tela um minutinho para ninguém ver o seu. Não é meio que... Só com o meu e-mail é possível fazer um golpe? Aplicar um golpe, Vila? É um começo, né? Então É um não vou dar, começo. não. É um começo. Você já vai ter alguma informação sua. Ai, meu Deus do céu. Não tem um dia de paz nesse estabelecimento chamado internet, Vila. Tô caridade. Você coloca, aí aperta no botãozinho, vê se aparece alguma coisa, aí você esconde o e-mail e deixa só as respostas que aparecerem. Tá. Meu atual Certo. deu 0. Ah, que bom. Certo? Faz quanto tempo que você fez esse atual? Um mês? Tem alguns anos. Já Tem tem alguns Ah, anos. tá. Tá zerado. Deu 0. Glória a Certo. Deus. Aí eu botei o meu e-mail mais antigo, Mais antigo. que é da década de 90. Certo. Sim, aí esse aí deve ter caído. Aí foi bonito. JR tá mostrando aqui. Pode Aí foi mostrar, bonito. JR? Vamos lá. Vamos lá. Você, JR fez- você esconde seu e-mail, ó, 15 vazamentos. Então vai descendo só um pouquinho. Primeiro aí é E P. aí, Ah, Aí ele diz, ó, embaixo de O que cada foi? vazamento, ele diz o que foi que vazou. o Trello foi um safado, viu? Você achava que Ó, tava hotel organizando urbano, né? sua vida. isso aqui é muito categórico. Isso aqui é gravatar. Uma coisa que eu- Aí embaixo ele vai dizendo, ó, o que é que vazou. O Canva vazou seus dados. o Deezer, esse vazamento do Deezer, viu? O E eu tô Deezer. chocada. Você achou que o Canva ia te ajudar a fazer alguma coisa? É o Canva ali por baixo do pano, vazando seus dados? Aí ele fala quando foi o vazamento, o ano que foi e o que vazou, né? Isso aqui é desse Tumblr. Eu só usei nessa época aqui. Tumblr só usou num período, tá aqui JR narrando. E Aí o Dropbox? Dropbox. Tome-lhe. LinkedIn. LinkedIn. Você tava atualizando o perfil, o criminoso viu na hora. Tome-lhe. Pegou aí alguma coisa. MySpace. MySpace. Vixe Maria, vixe, Esse chegou aí- na década de 90 Esse MySpace agora. aí é antigo. Então ele fala até o que vazou, né? Se você olhar. Então, às vezes, eu estava te mostrando aqui uma ligação que fizeram para mim, né? Aquele Sim. do golpista. O cara já chegou com o meu nome pronto. Ele só estou falando, aí disse meu nome completo. Aí disse assim, você pode só informar. Aí eu. Sim, ele sabe tudo. O cara ligou pro meu telefone, ele pergunta o nome porque ele já sabe o seu nome. Sim. Então, assim, como eu te disse que eu sempre vou atrás da informação, teve uma vez que eles ligaram que eu dei outro nome. Então, quando eu dei um segundo nome, que não era o meu, ele disse, não, mas aqui consta que esse telefone é de fulano de tal, de Fábio. Aí eu disse, não, quem está falando aqui não é Fábio, não, é João. Ele fez, esse telefone é novo, eu comprei agora ele. Ah, tá, então me desculpa. Então, até isso os camaradas fazem. Então, esses vazamentos que tiveram, podem ser vazamentos antigos? Sim. Isso aí foram vazamentos direto das plataformas. Diferente desse vazamento gigantesco que teve, que não foram das plataformas, foram dos usuários, a partir do browser, das informações do browser. E essas informações, eles podem sim, como eu te falei, mais na frente, começarem a aplicar golpe, começarem a tentar sequestrar as redes sociais, né? Um Instagram da vida, um Facebook da vida, até o WhatsApp também eles podem fazer isso. Agora, como é que a gente pode evitar? Segurança em 2 etapas, se possível colocar um authenticator da vida aí para ele ser mais uma etapa de segurança. Quanto mais etapas de segurança você tiver, menos chance você vai ter de cair em golpe. Troque as senhas, né? Já que vazou tanta senha aí, é bom trocar, né? Trocar tudo. Em quanto tempo a gente precisa fazer um refresh nas senhas? Complicado disso daí, até porque alguns sites, eles pedem para fazer de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, eles pedem para você atualizar a senha, que é exatamente para você estar fugindo de um possível vazamento. Então, eu já recebi uma ligação de um cara me falando de um endereço que eu tive há 15 anos atrás, por exemplo, que eu não estou mais nesse endereço. Então, isso quer dizer que foi um vazamento antigo. Então, eles estão comprando os dados pela Deep Web da vida, eles compram aqueles pacotes de dados e eles tinham um endereço bem antigo meu. Aí você vai dizer assim, mas como é que eles sabem? Como é que eles entram em contato com você? Porque vazou meu telefone, Sim. vazou meu e-mail, vazou meu CPF, vazou meu endereço. E como é que eles checam isso? Porque será que todos os telefones estão sempre ativos? Não. Você já recebeu aquelas ligações que simplesmente
não acontece nada, você atende, E cai. fica vazio e cai. Sim. Aquilo é para checar se seu número está ativo. Por dia, Então- umas 5 dessas Então, eu aquilo recebo. ali é uma maquininha que está ligando em lote, fazendo ligação para muita gente. Então, na hora que você atende aquela ligação, isso quer dizer, alguém do outro lado atendeu. Esse telefone aqui está ativo. Então, esse telefone aqui a gente vai separar para fazer determinado tipo de golpe. E quando é aqueles que não acontece nada, porque esse telefone aqui, não vamos nem perder tempo, alguém ligando, é a maquininha que liga, checa, separa e diz assim, esses aqui é lixo, esses aqui estão ativos. Então, esses ativos, vamos aplicar o golpe. É essa a forma. É o ideal para esses casos, que tem uns números que a gente já percebeu no dia a dia, que falam e ninguém atende. Aí o ideal seria recusar ou deixar chamar até cair. Aí vai depender, porque eu atendo. Agora, por exemplo, a minha mãe, ela não atende nenhuma ligação que não esteja na lista de contatos dela. Sim. Agora, acontece alguns problemas de vez em quando. Se ela fizer algum pedido e a distribuidora tentar entrar em contato com ela, ela não atende. Entendi. Então, acontece alguns problemas, sim, de sair. E não tem como a gente saber, né? Porque você recebe uma ligação, pode ser... Sim. E é bem complicado de você. E sem contar também que essas ligações, além de checar se esse número está ativo ou não, ele já pode checar e na mesma hora já tentar aplicar o golpe em você, né? Existe também essa possibilidade. Na mesma ligação entrar o golpe. Ele checa, quando você fala alô, já entra direto lá no golpe. Acontece também. A gente, na sua opinião, Vila, quando a gente compara o Brasil, eu gosto de comparar o Brasil com outros países. Na sua percepção de vida, que você já vivenciou o modus operandi dos criminosos, o Brasil chega a ser um povo bem educado com a tecnologia, ao ponto de entender o que pode ser um golpe, ou a gente é facinho? Não, a gente é facinho. E o Brasil, ele é um dos países em que tem a maior quantidade de golpe do mundo. O Brasil ele está lá no top 3 fácil. Se não brincar, no top 2. A gente Se só não pede pra brincar, no quem? top 1. Ixi, a gente não pede pra ninguém, É um então. danado. É complicado. Até, você diz assim, o americano, Sim. que a gente entende que é um pessoal mais evoluído, não necessariamente, eu estou falando do entendimento geral. Também tem golpes lá. Eu tenho familiares lá que eu converso com ele de vez em quando, e eles dizem assim, ó, Fábio, ligaram para mim avisando que o meu carro teve uma multa, que eles iam mandar a multa para pagar. Aí a pessoa disse, primeiro, nem carteira de motorista eu tenho. Pronto. Estou aqui, nem carro... O tempo que eu estou aqui, eu nunca precisei comprar carro, porque eu utilizo o metrô para me deslocar. Então, até nisso tem também. Só que o pessoal lá é mais esperto nesse ponto. Mas tem filmes aí que falam dessa situação. Tem até aquele Beekeeper, tem um abelhinho, um criador de abelha. Se você for procurar direitinho, é de um golpe, é muito bem bolado. Isso é Beekeeper. É um camarada que é criador Dica de do abelha. Vila. É bem interessante, porque aí mostra que esse camarada, ele foi dica boa de filme, viu? Esse camarada, ele foi acolhido por uma senhora. Rede de Vingança. É esse? Ele foi acolhido por uma senhora. Beekeeper, Rede de Vingança. É um filme de ação? Eita, com aquele Jason, é? É muito bom. É. Isso aí é de um golpe. É de um golpe pesado, eu não vou dar spoiler. Por favor, não. Mas é um golpe. E você vai entender a estrutura que os camaradas têm para dar o golpe. Você vai ficar de bobeira. Um bom filme para um sábado. Ele é o cara que tá em Velozes e Furiosos. No mínimo, o filme dele tem que ter 50 explosões por filme. Então, por minuto. Por minuto, né? É muita explosão, é muito carro, é muito soco, muito chute. Vou colocar aqui na minha listagem. É um filme muito bom para você entender quando a gente fala. Porque quando a gente imagina de golpe, a gente imagina o quê? Aquele camarada que está lá na cadeia, preso, está com um telefone na mão,
né? E um desejo de coração. Roubar o seu Conversador. dinheiro. Conversador. Aí quando você vê esse filme, que você vê a estrutura que pode acontecer para aplicar golpe, que os camaradas ganham comissões para poder aplicar golpe, você enlouquece aí. É um filme muito bom. JR, você quer meu ponto eletrônico aqui? Eu quero saber se a gente vai fazer uma parte 2 do jogo com o nosso querido Vila. Eu ganhei, viu? 1 milhão. Ganhou? Falta- Ganhou mesmo? Vila? Acertei tudo. Fui o único mais rápido, viu? Fui o único mais rápido. Porque você não sabe quem viu depois. Você quer saber? Tem que acompanhar aqui no Se Joga. Depois de terminar aqui essa conversa, vai lá no Se Joga. Eu nem lembro quem foi o mais rápido. E aproveitar São João, viu? Eu já vou ganhar meu 1 milhão, né? Sim. É verdade, faltou menos meio vezes, né, produção? Ah, agora sim. Tá sentindo essa... Tá vindo? Hoje eu estou nervoso. Por quê? Hoje eu estou O nervoso. que foi que mudou? Talvez eu não consiga acertar todas. Eu estava mais à vontade da outra Não. vez. Não, que história, Você dificultou as perguntas. As perguntas foram dificultadas dessa vez. Que eu acertei muito fácil. Oxi, mas nem começou. Oxi, que discussão é esse, Vila? Já foi. Tá preparado para ser difícil. Ei, JR. A mesma pessoa acertar tudo 2 vezes? Não vai. Não, mas ele vai mexer aí o balaio. O balaio. Eu não sei se você tá chegando agora na nossa conversa. Não acredito. A gente conversou sobre golpes na internet. Manda pra uma pessoa idosa que você gosta muito, que você quer muito bem. Manda aí pra ela ou pra ele esse link, porque estamos com um jovem aqui. Um jovem que tem 20 anos de experiência. Atualmente ele é chefe do setor de estatística e análise de dados da nossa querida Polícia Civil. Fábio Vila é o nosso convidado de hoje. Já virou sócio do Se Joga e vamos ver se ele consegue manter a reputação dele no nosso game. Vamos começar oficialmente. Nada mudou no tocante à quantidade de perguntas. Ok. Pode ter ajuda. Certo. Na verdade, hoje é a minha ajuda. Hoje é especialíssimo. E a ajuda de JR. Tá certo. E qualquer coisa eu vou pesquisar no ChatGPT, no DeepSeek ou no DuckDuckGo. Tem esse também, né? Tem algum que vaza mais dados, só pra saber? Que é conhecido por vazar mais dados? Não, tudo, né? Você, na realidade, as inteligências artificiais, a gente está alimentando, nós que consultamos nela, a gente está alimentando, né? Certo. O que a gente faz, na realidade, é alimentar. A gente pensa que está extraindo informação dela, na realidade, nós estamos alimentando as inteligências Tu artificiais, acha que né? tu fala com o ChatGPT todo dia, pedindo conselho, falando da tua vida? Tu acha que isso não vai se voltar contra tu, não, é? Presta atenção, que já a conta chega. E o meu ChatGPT me trata super bem. Eu também trato ele super bem, porque se vier a revolução das máquinas, quero ser poupada. JR, eu com as histórias na minha Cuidado cabeça. quando ele se revoltar, viu? Por quê? É perigoso. Inteligência de máquina aí. Não, mas eu sou gente boa. É? Eu sou a primeira que foi embora. Primeiro que ele descarta. Não, vou aqui, não tem vínculo emocional. não. JR, primeiro questionamento para Fábio Vila. Ah, começou leve. Em qual conto de fadas uma princesa adormece com um feitiço e só acorda com um beijo de um príncipe? É a Cinderela, letra A? É a Chapeuzinho Vermelho, letra B? É a Rapunzel, letra C? Ou é a Bela Adormecida? Letra D. Bela Adormecida. A Bela Adormecida. Vamos ver, JR. Ele tá empenhado aqui no tempo. Vamos ver se ele consegue manter essa margem. Está certo? Muito bem. Um total de surpresa de 0 pessoas. Vamos avançar nos nossos questionamentos. Quando a gente fala de gruta, Vila, é o mesmo que quê? Que uma caverna, letra A, que um arbusto, letra B, que um animal, letra C, ou uma pedra preciosa, letra D de dado. Letra A, caverna. Caverna do Dragão, a Isso. gruta. JR, tá certo? Tá certíssimo. Fábio Vila já vai aqui para o seu terceiro questionamento. Jogador caro. Qual é o maior animal do mundo, Vila? É a baleia azul, letra A? É o elefante, letra B? É o tubarão, letra C? Ou seria a girafa, letra D de dado? A gigantesca baleia azul. Letra A. Não é o elefante não, Vila? Nada. Terrestre pode até ser elefante. Mas se for comparar com os animais aquáticos... Mas não tá dizendo de onde é? Não é tá dizendo se é terrestre? por isso que eu vou na baleia azul, que é gigantesca. Maior do que um ônibus. Vila, Olha. E se for a girafa? Tô fazendo meu papel, já É tá? altura. Cada um faz o seu Em papel aqui. altura, a girafa ganha. Tem mais não.
Maior do que a girafa, realmente em altura. Você sabe que se você errar, acaba agora. Ah, meu Deus do céu. Mas eu vou na baleia azul, continuo. Vai na Firme e baleia forte. azul. Letra A. Já tá aí? Olha aí, rapaz. Eu tentei ser criminosa. Tentei, né, mudar os caminhos. Qual é o próximo, JR? Questionamento. Que banda pop canta a música Eduardo e Mônica? Eduardo e Mônica, nananana. É Nirvana, letra A. Não. É Legião Urbana, que eu não sei a letra. É Engenheiro de Havaí ou é Capital Inicial? Letra B. Legião Urbana. Se eu errar essa... É dos rock? Do metal, não? Não. Mas sabe. Vila vai chegando aqui na metade do nosso game. Só perguntas fáceis. Aham. JR quer uma ajuda dele pra desvendar algum crime, porque tá Já, aliviando geral. Já dificulta aí, quer ver? JR, é com você. Qual é o significado da palavra inglesa butterfly? O que danado é uma butterfly? É um avião, letra A. É um caderno, letra B. É uma borboleta, letra C. Ou uma brabuleta, dependendo de onde você esteja. Ou seria um livro, letra D de dado. Letra C. Borboleta. Borboleta. Tá certo disso? Absolutamente. Tô achando muito fácil os questionamentos. É. Tá certíssimo. Sabia não? Pois é, butterfly. Próximo questionamento, JR. Qual a profissão de Maria da Penha? Ela é farmacêutica, letra A. Ela é enfermeira, letra B. Ela é enfermeira, De letra novo? C. Ih, JR. Você até querendo dificultar, você ajuda. Ou ela é engenheira? Você tem 3 de 4. E agora? Você tem 3 de 4. Você tem 33,33% de chance de acertar. Eu tô boa na matemática hoje, viu? Não é todo dia que você acontece, não. Eu realmente não sei. Tá ali, as chances ali estão bonitas ali. No tem B e até no uma C, né? ajuda ali, No Tem- B e no C ali tá bonito, viu? Não, mas será que isso é o certo? Eu não sei. Mas eu não sei, então eu vou pular. Vai pular. JR, olha, fale pra... Dê aí um vá aqui nesse questionamento. Ele pulou. E agora a gente vai de qual é a maior estrela do sistema solar. É a Terra, letra A. É a Lua, letra B. É o Sol, letra C. Ou é Saturno, letra D, de dado. Letra C, Sol. Tá certo disso? Absolutamente certo. A maior estrela do sistema solar é o Sol. Do Sol. O A Sol. Lua é um satélite. A Terra Mas é um você planeta. viu os novos estudos que falavam sobre o sistema solar? Sim, que Plutão não é mais planeta. Não, tem um negócio agora, R917, sei lá, um negócio. Mas será que é o Sol que é a maior? É o único que tem. A única estrela no sistema solar é o Sol. Certeza absoluta. Milhão? É o milhão? Ainda não, JR. Está certo? Eu tô achando fácil, tô achando que você pintou uma mão muito leve para o nosso querido Fábio Vila. Só porque ele é sócio do Se Joga. Próximo questionamento, JR. Eita, bora ver agora. Já infartou alguma vez, Vila? Não, e nem espero. Glória a Não Deus. quero, não. Muito bem, não tô querendo que você infarte, não. Só porque ia ser muito mais fácil. O que fazer para evitar o risco de ter um infarto? Não controlar o estresse, letra A. Consumir álcool de forma exagerada, letra B. Manter um estilo de vida saudável, letra C. Ou fazer muitas dívidas. Já fazer dívida, o cara vai morrer, infartar mais ainda. Eu vou na letra C. Manter um estilo de vida saudável. Então, na sua percepção, manter um estilo de vida saudável, você pode evitar um infarto, ter um risco de infarto, é Sim. isso, né? Isso. Posso perguntar, Vila? Deve? É um milhão? É um milhão? JR, ainda não. JR. Aê! Eu quero meu milho com manteiga. O resto, tudo dá risco de infarto. Então, se você tá com um dos outros aí, se você não tem controlado seu estresse, se você tá consumindo muito álcool e se você tá fazendo muitas dívidas, cuidado, viu? Isso vai dar ruim pra você. Próximo questionamento. Bora. Tô fazendo minha parte educativa aqui, né? Quantos centímetros tem 1 metro? 10, 100, 1000, 10 mil? Letra B. 100. Não é 1000, não. Não, 1000 é muito. Muito? É.
Mas não é de metro? Aí esse metro não seria de 1000? Você tá dizendo, né? Não, eu tô Então perguntando. eu errei. Eu tô perguntando. Mas eu continuo de B. Continuo de B. 100. Só sei. JR, tá certo isso? Você tá vendo aqui que eu tô tentando ser golpista. Eu tô tentando ser golpista. Pra ver se eu arranco. Eu costumo brincar que eu disse assim. Eu só queria sair da delegacia de defraudações quando eu trabalhei, quando eu fosse 1710. O que? Processos? 1710 é 10 vezes um 71. Eu tinha que ser 10 vezes melhor do que um 71 para ser 1710. Ah, muito bem. E eu saí de lá, talvez não 1710, mas uns 1700 eu saí. Muito bem, parabéns. JR, ele já disse que é 100. 100 centímetros tem 1 metro. Era pra ser 1000 metro, M, entendeu? Mas ele disse que é letra B. Oxi! Acertei a outra. Enlouqueceu, Uhul! JR. Ih, já acertei a outra sem nem... ficou maluco. sem nem responder, já acertei, ó. É um Quando milhão. a gente que conversa, rapaz. Eita, que mudou. Piscou, mudou. A pedido de qual presidente? O Fusca voltou a ser fabricado em 93. Agora eu gostei, viu, JR? Agora eu gostei. Dificultou? Dificultou. Dificultou nada. Gente, eu não sou da época do Fusca, eu sou Dificultou nova. nada. Foi Fernando Henrique, foi João Figueiredo, foi Fernando Collor ou foi Itamar Franco? Letra D, Itamar Não foi Franco. Collor, não? Não. Itamar Franco. Você teve um Fusca? Nunca tive Fusca. Eu não cabia dentro do Fusca. Não. É sério. Mas ele voltou a ser fabricado em 93. É sério. Na autoescola eu aprendi com Fusca, mas aí o banco tinha que ficar todo para trás para poder caber minhas pernas. Não que eu seja muito grande, mas é que o Fusca era muito pequeno. O Fusca é normal, né? Tamanho de Fusca. Você que era maior que o Fusca. Aí foi Itamar Franco em 93. Certeza. Não foi Collor. Não. Por que não? Ele já existia no cenário. Já. Mas eu tenho certeza que a letra D, Itamar Franco. É 1 milhão. Eu Já respondi tá. quantas já? Umas Eu tô me 15. esforçando aqui pra simular. Umas 15 eu respondi já. Simular como se eu fosse uma criminosa tentando Eu já aplicar tô em 2 golpe. milhões já. Será? Não, JR, traga aí um. Pode mexer mais assim, né? Bota lá nas difíceis, tipo, impossíveis de serem respondidas. Em qual parte do corpo humano são produzidas as hemácias? É no coração? É no fígado? É no cérebro? Ou é na medula óssea? Esse eu sei. Qual é? Esse eu sei porque da outra vez saiu essa mesma pergunta aí. Bota o vá, não quero. Letra D, medula óssea. Você tinha acertado da outra vez? Tanto, lógico. Ai. Eu acertei tudo da outra vez. Eu ganhei 1 milhão da outra vez. Então, E agora no São João eu vou ganhar 1 milho. Não é possível que eu não ganhe 1 milho com... JR, tá cancelando essa pergunta, mas pode diga aí, tá certo? Se você que tá chegando agora não sabia, onde são produzidas? Eu gosto porque tem gente se divertida, é porque eu acho mais legal que JR tá aqui puro divertimento. Eu quero mais uma, já tinha Ainda? terminado às 10, só pra provar que aqui a gente tem mais. Agora eu quero ver se tu é forte. Qual exame pegou na paleta aqui dos cardiologistas? Aí é só pergunta do coração agora. Que exame não ajuda a detectar problemas no coração? Um ecocardiograma, uma ultrassonografia mamária, um Holter ou um mapa? Eu já ganhei 1 milhão. Só vai ganhar sem responder. Já ganhei. Cadê meu milho? Tá aqui o seu 1 milhão, é simbólico o nosso programa. O nosso... Já ganhei. Nossa. Então esse é só um teste extra. Você tá com medo, viu? Não, tô não. Conta aqui pra gente, qual é? Iria na letra B, ultrassonografia mamária. Mas aqui no peito não pega o coração, não. Vai pegar outra coisa. JR, conta aqui pra gente. Temos um ganhador nesta bancada? Momento de tensão aqui, não se joga, hein? De novo. Eu, sendo você, não... De cantaria novo? vitória antes do 11. tempo. 11. Fiz mais do que o pessoal. O pessoal faz 10, eu fiz 11. JR colocou a música de tensão. Você tá me devendo 2 milhão. 2 milhão.
JR. Não são milhões, é milhão. 2 Que é milhão. diferente. Conte-nos. Vila teria levado pela segunda vez o prêmio máximo do nosso programa. Olha aí, rapaz! Olha aí, rapaz! A intenção foi danada. 2 vezes, viu? Olha aí! Teve uma chicotada assim, tá. Cadê as moedinhas? Blim, 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 blim. 2 milhões. Tá longe. Tá aí a nossa sonoplastia, que vem a ser o nosso diretor, o nosso editor, o dono e proprietário desse estabelecimento, JR, que está na condução. Tá uma boa dica pra você, JR. Eu falei de JR, falei do estúdio. E uma coisa muito importante para você que quer tocar o seu projeto aqui na internet, ganhar o mundo, é estar em lugares que propiciam o melhor. E eu tô falando do melhor estúdio da nossa cidade, Destar Podcast, equipado com som, imagem, tudo do bom e do melhor para fazer a sua voz ecoar em muitas plataformas. Você quer trazer a sua ideia de podcast para cá? Vai lá no @Destar Podcast. Ou você pode utilizar aqui a câmera do seu telefone e escanear esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Caso você esteja acompanhando no telefone celular, você pode ir lá no @Destar Podcast no Instagram e diga: JR, como é que eu faço para levar a minha ideia para construir um podcast? JR vai te orientar para os melhores caminhos. Ah, você é um estudioso, você tem muito conhecimento para passar, você tem um produto no digital, você precisa gravar aulas. Muito simples, o caminho é o mesmo. @Destar Podcast. Vai lá, troca uma ideia com o JR, traga a sua situação, traga o que você sabe falar, o que você sabe vender e ganhe muito dinheiro no digital. @Destar Podcast para mais informações. Vila, momento aqui final, deixar aqui mais uma vez os nossos agradecimentos. Prontamente você está aqui apto, veio para falar dos golpes, para orientar você. Não trata-se de um telecurso para a criminalidade, se você ficou com dúvidas. O nosso objetivo é trazer informações para que você não caia nos golpes e que você possa alertar também as pessoas que estão ao seu redor. Muito obrigada por sua participação, Fábio. Tamo junto, Suelen. Muito obrigado pelo convite. JR também. Estamos aí disponíveis. Sempre que precisar da gente, mesmo que não seja no podcast, para dar algum tipo de apoio, estamos aqui à disposição. Muito bem. Quando a gente fala de Fábio Vila, ele é chefe do setor de estatística e análise de dados da nossa querida Polícia Civil. Um abraço também para todo mundo lá da Polícia Civil do nosso estado. Se tiver alguma informação em primeira mão, nos conte, viu, Vila? Tá preservado aqui o sigilo da fonte, mas se bem que eu tô falando aqui de uma fonte para uma fonte, talvez... Sujou. Então, é o que temos. Agradecer a sua paciência e dizer que na próxima quarta-feira estaremos aqui, se Deus assim permitir. Toda quarta-feira a gente conversa um tema sempre muito relevante e a gente joga depois para brincar, para ter mais conhecimento. No caso de Vila aqui, acumular muitos milhões imaginários. Se você quer saber mais, quer trocar uma ideia, sugerir alguma pauta de entrevistado, vai lá no @Suelobato no Instagram e no TikTok. A gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau. Valeu! Aê, gostei do meu GC, hein? Essa aqui sou eu, @Suelobato, lá no Instagram e TikTok. Até a próxima quarta-feira. Tchau.